Bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Globalização e Governança. Nessa primeira aula, nós vamos voltar um passo atrás e explorar um pouco os conceitos iniciais que deram origem ao entendimento que hoje temos do fenômeno da globalização. Para tanto, vamos ao quadro? Vamos falar de três noções que são bem importantes para a gente compreender esse conceito. A primeira delas é a ideia de interdependência complexa. Vamos tratar de seus conceitos, suas características e seus processos políticos. O conceito de interdependência complexa, como veremos, surgiu na década de 1970 em um contexto de mudanças no mundo. Era um contexto aí em que Estados Unidos e a União Soviética passavam pelo período da détente. Então, nesse contexto, os países realmente começavam a perceber que não só o aspecto militar importava nas relações internacionais, mas que também havia outros temas relevantes. A sociedade civil que passava a se expressar mais, a questão do meio ambiente, por meio, por exemplo, da Conferência de Estocolmo em 72, e vários outros fatores que mostravam para o mundo que as relações internacionais não eram só feitas de estados, mas que outros fatores e atores contribuíam aí para o mundo em que havia esse contexto. Vamos falar também de outro conceito muito importante, a ideia de globalismo. Vamos ao quadro? Para o globalismo, vamos apreender o seu conceito e tipos. Em linhas gerais, o globalismo trata das relações multicontinentais. A ideia é que as interações não fiquem constritas a países, mas que sim ultrapassem aí fronteiras e interliguem continentes. É disso que o globalismo trata. Então, enquanto a interdependência complexa lida aí com relações entre múltiplos fatores e agentes, o globalismo olha essa interdependência de uma perspectiva multicontinental. O terceiro conceito é a ideia de sensibilidade e a ideia de vulnerabilidade. Nessa aula, nós vamos discutir um pouco que as relações entre países e entre atores internacionais, elas têm custos. E esses custos estão associados à ideia de sensibilidade. Um exemplo bem claro é a ideia da mudança climática. Então, por exemplo, nós temos que se um país, por exemplo, nos Estados Unidos, acontece muita poluição, esses efeitos vão ser sentidos aqui também no Brasil. E isso tem um custo diário, em termos de saúde da população, em termos de realmente o perfil da poluição atmosférica, que fica complicado. É claro que eu falei Estados Unidos, mas o Brasil também polui e a poluição gerada no Brasil também é sentida em outros lugares no mundo. E isso tem um custo para a sociedade. É disso que a sensibilidade trata. Também vamos falar da ideia de vulnerabilidade. O que fazer quando o estrago já está feito, não é? Por exemplo, voltando ao exemplo da mudança climática, nós percebemos que quando os estados são impactados aí pelo efeito estufa, então você tem aí, por exemplo, alterações como terremotos, catástrofes, e aí os estados têm que gastar e se adaptar àquele contexto. Então, construir barreiras, infraestruturas e outros aí, recursos vão ter que ser gastos. Então, uma coisa é o custo que você tem daquele efeito e outra é o custo para você se adaptar. Às vezes, é algo que é um dado da realidade e a gente vai precisar se adaptar. A vulnerabilidade vai lidar aí com esse custo de adaptação a esses efeitos aí exteriores. Então, nessa parte, vamos ver aí três conceitos que são realmente fundamentais para compreender o conceito de globalização. Vamos dar um passo atrás e fazer um olhar histórico na década de 1970, olhando a noção de interdependência complexa, feita pelo Joseph Nye e o Keohane. Além disso, vamos falar sobre as relações multicontinentais. Hoje é muito natural para a gente pensar, eu me relaciono com outros continentes, mas isso foi um processo.
teve um tempo que demorava muito tempo, por exemplo, para receber aí uma encomenda de outros países. Hoje é questão de dias, né? Então a gente vê que isso realmente afeta o nosso dia a dia e faz parte da globalização. Isso se chama globalismo, que é a ideia de relações entre continentes. E por fim, vamos ver os custos dessas relações. Vivemos em um mundo globalizado, mas será que isso sai grátis? Tem alguns que dizem, não existe almoço grátis. E certamente não existe na globalização, porque afinal, quando abrimos o computador, somos afetados por informações de todo mundo, temos comportamentos que mudam a cada dia culturalmente, do meio ambiente, porque realmente o que o outro país faz afeta a minha vida aqui. E assim, vemos que não é apenas uma questão de custo daquele fator, né? Então, por exemplo, uma mudança climática, por exemplo, mas também o custo de adaptação àquele fator, né? Então, se o clima fica meio bagunçado e temos que um dia sair com guarda-chuva e casaco e tudo mais para a rua, aquilo ali tem uma causa estruturante, né? Que é esse fenômeno aí do aquecimento climático. E nós, no dia a dia, acabamos sentindo os efeitos dessa globalização climática, vamos dizer assim. Eu dei o exemplo climático, mas como eu já falei, realmente a globalização afeta a gente de maneiras que praticamente não percebemos, porque aquilo ficou natural no nosso dia a dia. E é disso que vamos tratar nessa aula. Vamos falar agora sobre o conceito de interdependência complexa. Como eu mencionei, esse conceito surgiu na década de 1970 e foi criado pelos autores Joseph Nye e Robert Keohane. Esses autores escreveram 2 obras, uma delas em 1971, um artigo, e a outra em 1977, que foi um livro, né, que tratava-se do poder e da interdependência. E nessas obras, os autores começam a problematizar a realidade internacional de uma maneira diferente daquela que havia sendo feita pelo realismo. Então, o realismo ele observava os estados como os principais atores internacionais, caixas fechadas, no sentido que o que estava acontecendo dentro de suas políticas domésticas não era relevante para a realidade internacional e que para esses estados o que importava eram as balanças de poder. Pois bem, esses autores, o Joseph Nye e o Robert Keohane, eles observam que, o Estado não basta para explicar a realidade internacional. A realidade internacional deve ser observada a partir da inter-relação entre múltiplos agentes, os quais podem estar, inclusive, no interior dos Estados. Então, é uma mudança de paradigma muito grande. Vamos ao quadro? Como eu disse, recapitulando, esse conceito surge com os autores Joseph Nye e Robert Keohane. Esse conceito basicamente explica que a interdependência complexa ocorre quando eventos e atores se afetam mutuamente. Mas o que explica esse conceito ter surgido na década de 1970? Olha, várias mudanças internacionais naquele contexto fizeram que os estados passassem a ser relativizados no sentido de serem aí o ator mais importante das relações internacionais e ponto. E não era ponto. Por quê? Porque outros atores passaram a ser vistos como atores relevantes. Então, o que aconteceu aí? Qual foi o contexto histórico, né? Então, o que podemos mencionar em primeiro lugar são eventos econômicos que marcaram aí o mundo todo e recordaram ao mundo todo. Olha, estamos todos interligados, né? Então, foram os choques do petróleo que aconteceram em 1973 e em 1979. O que foram esses choques do petróleo? Ora, naquela época, né, o mundo não tinha assim descoberto as fontes renováveis de energia, o sol, a energia eólica de uma maneira assim como temos hoje, né? Temos alternativas. Naquela época, os países basicamente dependiam do petróleo. Se todos dependiam do petróleo e tinham
alguns países que controlavam, né, esse petróleo, o que aconteceu? Esses países aí, organizados na OPEP, decidiram elevar os preços do petróleo e com isso o mundo todo se ressentiu, porque o mundo todo dependia do petróleo para a sua economia. Então, o que aconteceu? Em 1973 aconteceu isso, em 1979 houve uma nova elevação dos preços do petróleo e o mundo percebeu, olha, realmente o mundo está interligado economicamente. Por quê? Porque um grupo de países teve o poder de abalar a economia mundial. Esse foi um grande evento, então, os choques do petróleo de 1973 e 1979. Eles lembraram que a interdependência entre os países era um dado da realidade. Outro fato expressivo é que houve aí uns movimentos de descolonização no século XX, né? E na década de 70, aí, vários países já estavam livres das amarras coloniais, né? Então temos principalmente na Ásia e na África. E qual a consequência disso? Ora, são novos países que têm aí a necessidade e a vontade de dizer, olha, nós temos outras bandeiras, não apenas a bandeira militar importa para nossos países, mas sim a bandeira do desenvolvimento, por exemplo. Então, esses países aí, eles evidenciaram na cena internacional, por meio das Nações Unidas, que realmente para eles outras questões, que não só as questões militares, por exemplo, importavam. Então, aquilo ali evidenciou também que nas relações internacionais não importavam apenas aí os estados, né? Mas também o que acontecia dentro dos estados. A bandeira desses estados que saíam aí da sua era colonial era uma bandeira pelo desenvolvimento, pelo bem-estar das suas populações. Tudo isso aí contribuiu para gerar um ambiente em que o conceito de interdependência complexa, ele é trabalhado meio que quase como um dado da realidade. Realmente os países estão dependendo uns dos outros e não só os países, mas tem outros atores, por exemplo, as sociedades internas desses estados também são relevantes aí na cena internacional. Vamos ao quadro? Como vimos, então, o Robert Keohane e o Joseph Nye, eles viram, né, que esse conceito de interdependência era uma ideia da realidade, um dado da realidade, e esse conceito, ele implicava não apenas a relação aí entre os estados, mas era uma relação custosa entre esses atores, né? A característica central da interdependência eram os custos nas relações entre os agentes e, nesse sentido, era necessário avaliar se os benefícios superam os custos da relação. Por que isso é importante? Por que é importante perceber que na realidade internacional, segundo o Nye e o Keohane, os custos das relações importam? Ora, temos vários dados da realidade hoje que mostram que não é porque os países se relacionam entre si que são todos amigáveis. Ora, se fosse assim, as Nações Unidas iam ser um clube consensual, onde todos os estados resolvem rapidamente as coisas porque são todos amigos. Nós sabemos que isso não é realidade. Então, os países, eles têm uma ponderação interna, eles ponderam de quais países eles querem se aproximar e essa ponderação envolve custos e benefícios. E muitas vezes essa relação entre custos e benefícios, ela é fruto de uma ponderação de política interna, por exemplo, né? Então, se a gente pega o caso do Donald Trump, que recentemente resolveu sair do acordo aí do Pacífico, né, que era um acordo econômico, basicamente seria um bloco econômico que englobaria 12 economias aí banhadas pelo Oceano Pacífico. E os Estados Unidos, esse ano, eles finalmente decidiram se retirar desse acordo, né? Então, provavelmente, do âmbito da política interna, o Trump ponderou, olha, não é relevante que a gente permaneça realmente nesse acordo. Então, eles saíram, né? Obviamente que isso foi uma ponderação de custos e benefícios internos para os Estados Unidos. Então, o Keohane e o Nye, já naquela época, eles já evidenciaram,
olha, essas relações entre os países, entre os atores, elas acontecem, mas cada relação tem um custo e que deve ser ponderado aí internamente. Nós podemos citar muitos outros exemplos, né? Por exemplo, o fato que o Brasil permanece no Mercosul é resultado de uma ponderação de custos e benefícios. Ora, para o Brasil é interessante permanecer no Mercosul. O Brasil aumentou aí o seu comércio internacional quando entrou no Mercosul, tem relações próximas aí com os vizinhos, discute vários temas, né? Uma agenda que extrapola a agenda econômica, tem aí dimensões sociais, culturais, né? Uma dimensão de relações diplomáticas com os vizinhos. Então o Brasil ponderou os custos e os benefícios e percebeu, no momento para nós é interessante permanecer nesse acordo. Então, nessa sessão, vimos que a interdependência complexa, ela surge num cenário em que novos atores e novos temas surgem na realidade internacional, né? E hoje a gente vê isso meio que como uma coisa natural, né? Então, é claro que os países dependem uns dos outros, mas naquela época, quando o realismo aí era uma das principais correntes teóricas das relações internacionais, dizendo que o Estado é uma caixa preta e o que acontece dentro dele não importa, né? Naquela época, realmente, o conceito foi uma novidade. Hoje, a interdependência complexa é a teoria que deve ser usada para explicar tudo? Não. A nossa ideia aqui é oferecer uma lente analítica, né? Então, hoje, agora vocês sabem desse conceito de interdependência complexa e podem aí, na próxima vez que lerem um jornal, uma revista, pensarem, olha, esse ator aqui está ponderando os custos da sua relação com outro ator internacional. Então, esse é um conceito de grande aplicabilidade, ele não só explica a globalização, mas ele ajuda aí a entender esses fenômenos políticos, né? Então, a ideia é verdade, a política muda todo dia e todo mundo se relaciona entre si, mas agora vocês têm uma ferramenta para entender que, olha, realmente tem algo por trás aí, né? Tem uma ponderação desses atores para decidir quais países eles fazem amizade ou não. E mais, não só os países importam também as organizações internacionais, a sociedade civil e outros temas que não só os temas militares. Isso tudo começou aí na década de 70, quando o Estado era só visto como uma caixa preta. Então, a interdependência complexa, ela abre essa caixa preta e mostra, olha, não é tão simples assim. Tem outras teorias que vocês podem aí, tem outras relações aí que devem ser pensadas na realidade internacional. Avançando agora sobre o conceito de interdependência complexa, vamos explorar um pouco mais suas características e processos políticos. Vamos ao slide? Temos aqui 3 características da interdependência. Primeira, canais múltiplos de relação entre os agentes das relações internacionais. Segunda, ausência de hierarquia entre os assuntos internacionais. Terceira, redução do papel da força militar nas interações internacionais. A primeira característica da interdependência refere-se aí a canais múltiplos de relação entre os agentes das relações internacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer, basicamente, que nas relações internacionais, não apenas os estados dialogam entre si, se partirmos do pressuposto que tem outros atores que importam, então passamos a observar que existem aí diversos níveis de diálogo internacional. E aqui tem uma diversidade de exemplos aí que podem ser citados. Então, por exemplo, existem trabalhos que evidenciam aí a importância da ação das cidades, né? Então, por exemplo, pega o caso do Rio de Janeiro, né? Que tem aí uma atuação internacional, no sentido, por exemplo, de que o Rio de Janeiro sediou aí eventos internacionais, como as Olimpíadas, né? E aí você tem que a cidade, ela assumiu um protagonismo internacional, né? Dialogando ela mesma com outros estados, né? Chamando aí para outros eventos, né? Da mesma maneira,
atualmente, não apenas os estados têm esse diálogo, mas também você tem aí diversas associações da sociedade civil, você tem organizações internacionais, então você tem aí uma diversidade, né, de atores que dialogam entre si. Mesmo se você considerar, e esse é o exemplo que o Keohane cita, né? Então você observa que as burocracias internas dos estados, elas também apresentam essa necessidade e essa capacidade de diálogo internacional, né? Então, no momento que uma chancelaria dialoga com outra chancelaria, a gente tem nítido exemplo desse contexto. Essa ideia ela é bem diferente do que vinha sendo aí avançada pela perspectiva realista, né? Para os realistas era simplesmente o Estado é um ator fechado, unitário, né? E nesse sentido o Estado aí ele vai dialogar com outro. Outras interações internas, né, elas não importam para fins da política internacional, né? Então é interessante pensar como na realidade contemporânea o Estado, ele é um ator importante, sim, ninguém está dizendo, né, o Estado não importa mais, não, o Estado é um ator importante. Mas, junto com ele, existem outros atores que exercem um protagonismo internacional interessante. Também um exemplo contemporâneo é o caso da retirada aí dos Estados Unidos do Acordo de Mudança Climática de Paris. Nesse exemplo, vemos um claro exemplo de ativismo aí de outros atores, de atores intraestatais aí, na política internacional. A coisa interessante foi, o Donald Trump falou assim, eu vou sair do Acordo de Paris porque eu tenho eleitores na Pensilvânia que dizem, não queremos aí que os Estados Unidos participem desse acordo de mudança climática. Porém, o próprio estado da Pensilvânia disse, não, a gente quer aí atingir as metas de mudança para evitar a mudança climática. Então, de repente, o próprio estado, dentro dos Estados Unidos, o estado da Pensilvânia, disse que não, a gente quer aí, a gente está preocupado com o meio ambiente, nós queremos diminuir as emissões de gás carbônico. Então, esse é um exemplo claro de como na atualidade não só a política do Estado importa também os desígnios aí dos atores dos governos subnacionais, né, e de outros atores intraestatais também. Então a política internacional hoje ela é muito mais fluida graças a essas relações aí, né? Vamos ao próximo exemplo? O próximo ponto é a ausência de hierarquia entre os assuntos internacionais. Ora, se eu perguntar para vocês, qual é aí o país mais importante do mundo? Alguns podem me dizer, os Estados Unidos, né? Por quê? Porque ele tem aí o poder militar, o poder econômico e tudo, né? Mas aí eu posso falar para você, mas será que é sempre assim? Porque assim, o que acontece hoje? Nós temos diversos temas na agenda internacional. Temos temas de meio ambiente, temas de direitos humanos, temas políticos, temas econômicos. Como dizer qual tema é mais importante na agenda internacional? O poder militar ele é relevante, assim como o poder econômico também o é. Porém, existem outros assuntos que necessitam aí de países, né, para que esse debate aconteça. Então, por exemplo, a própria questão de meio ambiente, ela tem aí no Brasil um dos principais protagonistas. Por quê? Porque o Brasil aí é detentor de uma grande reserva natural, principalmente na floresta amazônica, né? E aí a gente vê, olha, dependendo da seara, dependendo da arena de debate, alguns países podem assumir aí um protagonismo maior do que o outro, né? É certo que o poder militar e o poder econômico são relevantes, mas dependendo da arena que você observa, outros países também vão ter um protagonismo. Então, atualmente, nas relações internacionais, não existe uma hierarquia de temas mais importantes. Todos os temas são relevantes na medida em que interessam de maneiras distintas para cada estado. É isso, a arena internacional ela não é uma questão de hierarquização de temas, mas sim ela é um lugar, um espaço em que diferentes estados possuem diferentes agendas. Por exemplo, temos aí, pega o Oriente Médio que está em conflitos e tudo, né? Então ali você tem temas que são relevantes e que acabam também trazendo relevância
de alguns outros debates para países vizinhos, por exemplo, a questão dos refugiados que advém desses temas, né? Então, acaba que mesmo quando um tema é relevante, mais importante para alguns países, isso pode gerar também que seja, pode gerar outros assuntos que também vão ser discutidos por outros países, né? Então, assim, não é que um tema é mais importante que o outro, né? Então, sim que todos aí vão ter sua relevância dependendo do contexto, né? Passando para o terceiro ponto. Temos aqui também a redução do papel da força militar nas interações internacionais. Como eu disse, é uma questão de que as relações internacionais são baseadas aí apenas na força militar? Não. Hoje nós temos vários temas aí, como comentamos, que são relevantes. O que acontece então? É como se houvesse uma redução relativa, vamos dizer. Não é que o poder militar seja usado para explicar todas as relações internacionais, ou seja, o poder militar, per se, você não consegue entender o que se passa no mundo só olhando para ele, né? Então você vê, por exemplo, no caso do Brasil, os acordos econômicos, as ações culturais, outras relações que o Brasil está buscando tecer aí, que elas vão muito além, né, dessa questão militar. Mesmo quando é uma questão militar, por exemplo, temos aí na América do Sul, né, o Conselho de Defesa da Unasul, isso aí é uma questão que tem um fundo militar. Porém, ela está num escopo muito maior que compreende aí outras iniciativas, né? Em particular, esse Conselho de Defesa, ele está no âmbito da Unasul. A Unasul, ela é uma concertação dos países da América do Sul para diversos temas. Então, temas sociais, temas de saúde, tem vários conselhos aí, né? Promoção da democracia. Então, mesmo um tema que é militar, no caso da América Latina, ele está inserido aí em outra dimensão, né? Então, vemos que todos esses são partes aí dessa noção de interdependência complexa, né? Então, podemos agora seguir para o próximo slide. Além dessas características, podemos notar também que há 4 processos políticos aí no contexto da interdependência. O primeiro deles é a estratégia pluralista, o segundo, a formação da agenda, o terceiro, as relações transnacionais e o quarto ponto, as organizações internacionais como novos atores. No caso da estratégia pluralista, como vimos, temos, na verdade, então, diversos temas na agenda. Então, um Estado é praticamente assim, como se cada Estado tivesse aí uma agenda realmente para dialogar com os outros. Se o Estado coloca só lá que é importante a questão militar, ele não vai conseguir dialogar com vários outros Estados. Então, para que um Estado, né, se insira na globalização contemporânea, né, nessas relações de interdependência, é necessário o quê? É necessário que ele debata vários temas. Ele precisa debater temas econômicos, temas sociais, temas culturais. Não é à toa que quando a gente vê discursos aí de chefes de Estado em outros países, eles falam de diversos assuntos. São discursos longuíssimos que tentam falar sobre aí temas atuais, direitos humanos, esporte, cultura, economia, né? Então, de verdade, temos aí que é necessário para a inserção internacional na atualidade que você tenha aí uma agenda pluralista. Esse é o nome, né? Passando para o slide. O segundo ponto é a questão da formação da agenda, né? Então, junto com a estratégia de dialogar em vários temas, você tem que também, enquanto Estado, buscar aí atuar, né, para defender seus interesses em diversos campos, né? O que é a formação da agenda? A formação da agenda refere-se a quando um Estado busca aí ir a fóruns ou a dialogar com seus pares para conseguir aí avançar seus temas de interesse. Assim, temos o seguinte, né? Então, por exemplo, no caso do Brasil, quando o Brasil vai dialogar aí com outros estados, o Brasil tem determinados interesses e a formação da agenda é justamente isso, né? Passando aqui novamente para o slide, com isso já vamos finalizar. Temos também, como vimos, que as relações transnacionais assumem um papel fundamental na atualidade. O
que são as relações internacionais? É esse protagonismo que atores internos realizam nas relações internacionais, como a sociedade civil. E as organizações internacionais também estão nesse contexto aí de atuação internacional. Assim, vimos que a interdependência complexa tem diversas características e processos políticos e é interessante aí para pensar a contemporaneidade. Agora que já falamos bastante do conceito de interdependência complexa e como ele afeta as nossas relações na contemporaneidade, vamos falar um pouco sobre a ideia de globalismo. O que é globalismo? Ora, teve um tempo que a gente sabe, né, que as relações entre os continentes demoravam meses. Por exemplo, se você queria aí uma encomenda de outro país, né, então você tinha que ficar esperando aí muito tempo. Hoje em dia, né, questão de dias, você tem aí encomendas internacionais na sua casa. Esse é um exemplo de como o mundo mudou e aproximou aí regiões que podem ser muito distintas, né? E isso dialoga com a ideia de globalismo. O globalismo é um conceito que evidencia a interdependência de atores e de temas que extrapolam aí continentes, né? Então, do Brasil, ou melhor, do continente do continente americano para a África, da África para a Europa e assim sucessivamente. Vamos ao quadro? Keohane, em 2002, diz que o globalismo trata das redes de interdependência entre continentes. Então, notem aí a importância da ênfase multicontinental. Hoje parece evidente que os continentes se relacionam, mas não era assim há 100 anos atrás, por exemplo, quando você não podia, por exemplo, falar com pessoas que estavam tão longe. Um exemplo básico é que hoje, aí, de maneira muito rápida, se você tem aí aplicativos de mensagem, você consegue muito rapidamente e de graça se comunicar com pessoas que moram aí em todo o mundo, né? Outra característica, né, dessa ideia de globalismo é que ela é formada por meio de fluxos de capitais, de ideias, de pessoas, de força, etc. Então, o globalismo realmente ele mostra essa interação entre aí diversas pessoas, ideias, forças de outros países. Então é como se fosse uma realmente amarração aí entre continentes. Vamos para o próximo slide? A interação é entre continentes. O globalismo é um tipo avançado e espacialmente mais abrangente de interdependência. Até aí, nada novo, né? Relações multicontinentais. Bom, e quais são as características desse globalismo? Temos aí duas características básicas. A primeira é a rede de interrelações e a segunda são as redes multicontinentais. Ora, da segunda nós já falamos, mas qual é a ideia aí das redes de interrelações? Hoje em dia temos uma questão muito interessante que é não só uma relação econômica vai ter consequências econômicas, né? Ou uma relação militar vai ter consequências militares para outros países. O que observamos na realidade é que existe uma troca, né? No sentido de que, por exemplo, se você tem aí um fato econômico, ele pode gerar, um fato econômico em um continente, ele pode gerar aí um fato social em outro continente, né? Então, vamos dar um exemplo aí. Em 2008, teve a crise, né, do Lehman Brothers, que foi um banco norte-americano, que foi à falência, e aí ele estava aí num contexto, né, de vários outros bancos e casas de hipoteca associadas, e aquilo gerou uma crise financeira em cascata. A questão é que ela não afetou só os Estados Unidos, ela afetou o mundo todo. Então, de repente, foi uma crise econômico-financeira que aconteceu no continente norte-americano, mas que teve consequências globais, inclusive do ponto de vista social, na medida em que mais pessoas ficaram desempregadas, tiveram aí que piorar suas condições econômicas, né? O Brasil, ele sentiu os efeitos da crise também, né? Mas outros países sentiram com uma intensidade muito maior do que aí o Brasil, né? Então, esse é um exemplo que
que evidencia que o globalismo ele tem a ver até com uma ideia de cross-funcionalidade, vamos dizer, né? Eu fiz aqui um estrangeirismo, né, que tem essa palavra de cross, de cruzar, né, na verdade, a fronteira, né? Então, uma questão econômica, ela tem aí um efeito social, né? Então, esse é um exemplo claro de como o globalismo, ele tece redes de interdependência aí, né? Bem interessante a ideia dos continentes. Vimos então nesse bloco que o globalismo ele trata das relações entre continentes. Esse globalismo ele pode ser de diversas maneiras, econômico, social, ambiental, cultural, e que essas diferentes formas de globalismo, eles vão ter aí consequências em diferentes áreas, né? Então, veja que coisa, o mundo está conectado, né? Qual é a novidade disso? A novidade disso é que a gente pode agora olhar para uma relação que aparece em algum jornal, ou que a gente lê na internet, e pensar realmente, né, como estamos, às vezes, muito longe de algum fenômeno que está acontecendo nas relações internacionais, mas essa distância ela é só geográfica, porque fisicamente a gente pode sentir os impactos aqui, né? Dando um último exemplo, por exemplo, a crise aí dos refugiados, né? Temos aí conflitos lá no Oriente Médio, mas o Brasil está cheio de refugiados. Então, é um exemplo que mostra como o mundo está totalmente interligado. O globalismo lembra a gente disso. Vamos falar agora dos tipos de globalismo, né? Aprofundando aí o debate. Já vimos o conceito, então um conceito que prevê relações entre continentes, mas e quais são os tipos de verdade, né? Indo para o quadro. O globalismo, segundo Keohane, possui 4 formas de expressão básicas, né? Vamos dizer assim. A primeira, econômica, a segunda, militar, a terceira, ambiental e a quarta, cultural. Passando para o próximo slide. O globalismo econômico, ele prevê aí trocas de recursos econômicos e também organização das relações econômicas. O que significa isso? O globalismo econômico, então, ele nota, na verdade, esse exemplo que a gente já vem elucidando aí alguns slides, falando que os países interagem economicamente entre si, isso já sabemos, mas a diferença é que hoje em dia, né, essas relações aí, elas passam por outros canais, né? Então, por exemplo, temos organizações como o FMI, a OMC. E quando olhamos para essas organizações, nós notamos que as trocas econômicas, elas não são apenas no sentido comercial, do tipo, nós compramos produtos dos Estados Unidos e vendemos produtos aí para a China, como soja, né, minério de ferro. Não é só isso. Nós temos também que o globalismo econômico, ele organiza as relações econômicas, no sentido que ele quer aí colocar regras e normas para essa atuação entre os estados, né? A OMC, Organização Mundial do Comércio, é um exemplo claro disso, né? A OMC, ela busca, por exemplo, que os estados aí tenham o livre comércio, né? Então, para impedir o protecionismo, a OMC cria aí várias regras, né, de conduta comercial para os estados, né? Então, esse é um exemplo de como o globalismo realmente ele organiza essas relações econômicas na contemporaneidade. Vamos para o próximo tipo de globalismo? Próximo slide. Temos aqui o globalismo militar. O globalismo militar envolve redes que relacionam aí o uso ou a ameaça de uso da força. Do que estamos falando? Estamos falando de diversas organizações, por exemplo, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma organização que envolve relações de diversos países calcados aí na ideia de defesa, né, na ideia de proteção aí entre eles, né? Então, esse é um tipo de organização que evidencia aí que os países estão preocupados, né, com a própria defesa, com ameaças externas, e por isso eles se organizam. O globalismo, então, ele manifesta essa forma, né,
pela qual os estados aí buscam interagir, né, por meio de relações de força. Então, às vezes é no sentido de proteção, mas às vezes é no sentido de um ser inimigo do outro, como a gente viu aí no contexto da Guerra Fria, né? Na Guerra Fria, para ser um exemplo bem rápido, havia duas potências principais, os Estados Unidos e a União Soviética, e a relação entre eles, qual que era? Era uma relação de ver qual se arma mais, né? Então a gente fala que era destruição mútua assegurada. Por quê? Porque os dois países eram detentores de armas nucleares, né? E o que acontecia? Nenhum país queria ir atacar o outro, porque se um atacasse o outro, os dois aí acabariam com o mundo, né? Então a gente vê que também eram relações de força baseadas na força militar, né? Então vemos aí diversos exemplos desse globalismo militar. Passando para o próximo exemplo, no próximo slide, temos aqui o globalismo ambiental. O globalismo ambiental refere-se ao transporte de longa distância de materiais biológicos que afetam a saúde humana. O que quer dizer esse globalismo ambiental? O globalismo ambiental refere-se, por exemplo, ao fato que a poluição que é gerada em indústrias de alguns países, ela pode ser transportada para todos os países do mundo, né? É isso, nós vivemos em um mundo interligado. Recentemente, eu assisti um documentário na televisão mostrando uma ilha que ficava entre a América, né, e situada no Pacífico, e assim, muito distante de qualquer continente e que recebia uma quantidade absurda de lixo. O que quer dizer? Mesmo tão longe, né, essa ilha, ela está recebendo aí a poluição de outros países. Isso mostra como, isso nos recorda, né, porque parece que às vezes as pessoas esquecem de como aí o mundo está ambientalmente interligado ainda, né? Podemos ter toda a revolução tecnológica do mundo, mas o que geramos de lixo vai ter consequências aí para lugares que nem imaginamos, né? Então, passando para o próximo slide, temos aqui o globalismo cultural. É um movimento de ideias, informações, imagens e de pessoas. Essa é fácil, né? Todo mundo tem acesso hoje a redes sociais, à internet, e a facilidade de comunicação é tremenda. Então, de certa maneira, nós temos acesso aí a informações do que acontece no mundo todo. Isso é um exemplo de globalismo cultural, como as ideias de outros países vão aí ter impactos na nossa vida. Assim, vimos nesse tema vários tipos de globalismo. Então, globalismo militar, o globalismo ambiental, o globalismo cultural e o econômico. São exemplos que mostram aí como os continentes estão interligados e de maneiras que podem parecer óbvias, mas que têm um impacto significativo em nossas vidas. Então, é importante ter isso em conta, porque isso deve até pautar as nossas ações, né? Então, eu mesma com essa imagem da ilha toda lá poluída, eu vou, assim, já sou muito sensível, mas, assim, aquela é uma imagem que me marca e vai realmente ter impacto nas minhas decisões diárias, né? De que forma que eu vou reciclar e tudo mais. Isso é um exemplo que, assim, ele tem impacto na nossa vida, né? Então, relações aí de vários continentes, né? E que vão ter relações na vida de cada um de nós. Então, é importante a gente ter isso em conta. Agora que já vimos os conceitos de interdependência e de globalismo, vamos pensar um pouco sobre os custos desses processos. É claro que não existe almoço grátis, né? Mas qual é o custo dessa ideia aí de ser interligado a todo mundo? Parece que a nossa vida tem muitas facilidades hoje em dia, com muito acesso à comunicação e tudo mais, mas de verdade, quanto que a gente paga por essa proximidade aí do mundo todo, o tempo todo, né? Então vamos agora ao slide. O objetivo, então, desses conceitos que vamos ver, que são a sensibilidade e a vulnerabilidade, é ampliar a compreensão sobre o globalismo.
A sensibilidade refere-se aos custos gerados pelos fluxos transfronteiriços. Então, esse é um conceito aí do Keohane, né, de 2002. Bom, falando então sobre custos, né, do que a gente está falando? Está falando que nas nossas relações diárias, nós temos aí custos econômicos, né, associados a essa relação cultural, econômica e tudo mais com outros países. Vamos ao próximo slide? Cada globalismo pode gerar um tipo diferente de efeito, ou seja, né, o custo, a sensibilidade. Então pode ter um custo econômico, uma sensibilidade, né, econômica, uma sensibilidade militar, uma sensibilidade ambiental e uma sensibilidade cultural. Isso quer dizer, por exemplo, que no campo econômico, como falamos, né, quando houve aí a crise de 2008, tivemos realmente uma crise com consequências globais. É fato que ela aconteceu nos Estados Unidos, mas todos os países do mundo sentiram e isso teve um custo. Então, é desse custo, né, que falamos de sensibilidade econômica. Outro conceito aí relevante é a questão da sensibilidade militar. A sensibilidade militar é o caso que relações aí, também militares, então, por exemplo, o efeito de uma guerra, né, ele vai gerar aí também um impacto em outros países, né? Então, por exemplo, se a gente pega aí na segunda metade do século XX, com a Guerra Fria, nós tivemos aí um armamento progressivo dos Estados Unidos e da União Soviética, e isso teve uma consequência não só para os dois países, mas para o mundo todo. Por quê? Porque todos os países aí eles passaram aí a olhar com preocupação a questão nuclear, né? Então, um exemplo disso é que em 1968 foi assinado um tratado de não proliferação, né? Por quê? Porque os estados realmente eles estavam tão preocupados com essa questão que eles resolveram realmente criar um pacto para evitar aí essa proliferação de armas nucleares, né? Então, realmente, o armamento de um estado, né, ele teve um custo em termos de que outros estados também tiveram que se precaver aí, né? Alguns estados quiseram se armar mais, mas muitos outros aí resolveram fazer um tratado para tentar lidar de uma maneira distinta com esse problema. Indo ao quadro, temos ainda a sensibilidade ambiental e a sensibilidade cultural. A sensibilidade ambiental é um exemplo prático, né? Então, a gente sabe que o efeito estufa, ele é causado aí por causas antropológicas, ou seja, o efeito estufa, na verdade, é um efeito natural. Ele já está na Terra, né? A Terra é quente por causas naturais. Porém, a gente sabe que a ação antrópica, ou seja, o homem com suas indústrias, com suas fábricas, ele gera aí mais gás carbônico. E esse gás carbônico provoca mais aquecimento e esse aquecimento ele tem um impacto no mundo todo. Ou seja, a indústria que é colocada num país, ela vai afetar aí a terra como um todo. E isso, ele então, é uma sensibilidade ambiental, ou seja, gera um custo ambiental para a humanidade como um todo. E por fim, a sensibilidade cultural é o quê? O fato que, mesmo estando no Brasil, temos, por exemplo, acesso a notícias do mundo todo. E isso gera um fenômeno relevante em termos, por exemplo, da forma como nós interagimos com essa notícia. O custo é no sentido de muitas pessoas falando, por exemplo, existe aí um excesso de informação, né? Então, isso é uma forma de lidarmos aí com essa interação cultural, né? Então, temos aí diversos exemplos de como essa sensibilidade, ela realmente se dá e como essas trocas, né, internacionais, em termos ambientais, econômicos, culturais, né, ela traz aí também custos, por vezes, para a população. Indo para o próximo slide, vamos falar agora sobre a ideia de vulnerabilidade. A vulnerabilidade é um passo à frente da sensibilidade. Então, são custos para que um ator se adapte aos efeitos do globalismo.
Aqui estamos falando dos custos de adaptação. Uma vez que já existe uma mudança, por exemplo, que houve a crise, por exemplo, né? O que fazer para se adaptar? Então, o quão vulnerável, né, estamos aí a uma dada mudança. Então, voltando à década de 70, por exemplo, quando houve o choque do petróleo, a gente pega, por exemplo, o exemplo dos Estados Unidos e o exemplo do Brasil. Os dois dependiam de petróleo, mas o Brasil dependia mais, né? O Brasil estava, portanto, mais vulnerável. E qual foi o custo, né, para essa adaptação? Ora, o Brasil passou a ter que pensar em outras formas de obter energia aí para o seu desenvolvimento, para mover seus carros, né? E foi nesse contexto, na década de 70, que surgiu o Proálcool, que foi um programa do governo que visava aí a geração de uma fonte alternativa de energia, né? Então, a gente vê aí que o Brasil teve um custo de adaptação mais alto que os Estados Unidos, né? Então, esse custo de adaptação é que chamamos de vulnerabilidade. Vimos então nesse tema, né, que tanto as relações econômicas, culturais, ambientais, todas essas interações que a gente viu, elas não só trazem custos, mas muitas vezes temos que nos adaptar a essas mudanças, né? E aí essa medida do custo da adaptação, ele se chama aí vulnerabilidade. Então são ferramentas interessantes que podem ser utilizadas tanto para tentar, vamos supor, auferir aí quanto que é o impacto, né, dessa interdependência, né, no mundo contemporâneo, e também para a gente entender quais são as consequências aí do globalismo para a nossa vida prática. Como é que o globalismo pode ser sentido na prática? Então eu trouxe aqui exemplos de 2 blocos econômicos, né, que foram criados aí com o intuito de melhorar a relação entre os países. Só que um deles é globalista e o outro não. Vamos ao quadro? Temos aqui o primeiro exemplo, que é o Fórum de Cooperação Econômica entre Ásia e Pacífico. Chama-se APEC. E esse pode ser compreendido como globalista. O Fórum Econômico da Ásia-Pacífico foi criado em 1989 e engloba 21 países, como, por exemplo, Rússia, Estados Unidos, Canadá, México. Já dessa lista, vemos aí que temos vários continentes. Então, são países de diversos continentes que se uniram para melhorar aí as relações econômicas entre eles e, nesse sentido, eles buscam aí uma interação. Como essa interação é multicontinental, temos um exemplo de bloco globalista. Vamos novamente ao quadro? No segundo caso, temos a Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN. Esse exemplo é de um bloco não globalista. A ASEAN foi criada em 1967 e também tinha o objetivo de estreitar os laços econômicos e favorecer aí essas interações entre países do Sudeste Asiático. Note aqui que estamos falando de uma região bem específica, né? Então, Indonésia, né? Vários outros países que estão ali naquela região e que tinham aí também um objetivo de pensar melhor aí a normativa de comércio naquela região. Porém, como todos os países estão no mesmo contexto, né, na mesma região geográfica e continental, falamos que esse bloco é não globalista. Vimos assim, na prática, né, exemplos simples que mostram aí que diferentes blocos econômicos, né, que podem ter propósitos por vezes semelhantes, podem ter aí uma perspectiva diferente quando utilizamos o conceito de globalismo. Vamos recapitular brevemente os conceitos que vimos então na aula. Vamos ao quadro? Falamos então sobre o conceito de globalismo. É uma rede que engloba essencialmente relações entre continentes. Além do globalismo, vimos também a
ideia de medir esses efeitos, né? Então, a ideia de sensibilidade, que mede os custos, e a ideia de vulnerabilidade, que mede os custos de adaptação. Além desses, vimos a ideia de interdependência complexa, criada na década de 1970, mas que ainda é instrumental para pensar o contexto das relações internacionais contemporâneas. Nessa aula, vimos então conceitos que são interessantes e fundamentais para compreender de uma maneira mais ampla aí as bases da globalização, como veremos na próxima aula. Obrigada!